Brasil morra abaixo. O que vamos falar hoje parte de Petrópolis, mas vai muito além de Petrópolis. Parte de Bolsonaro, mas vai muito além de Bolsonaro. Ou seja, é um problema que já existia antes de Bolsonaro e, obviamente, continua e potencializa com Bolsonaro. E é o que veremos logo após a vinheta. Primeira coisa que eu pergunto para vocês hoje nesse vídeo é: você pessoalmente, desde quando se lembra de imagens de enchentes, as quais se tornaram catástrofes aqui no Brasil, na sua história de vida? Ou seja, é claro que a gente sabe que enchentes nas regiões brasileiras ocorrem espalhadas pelo Brasil inteiro. Mas quando é que toma essa dimensão de catástrofe? Quando é que você se lembra? Bom, eu, pessoalmente, me lembro da famosa e catastrófica enchente de Blumenau de 1983. Ou seja, na minha adolescência, claro, assistindo o Jornal Nacional, que era o meio de comunicação, onde a gente buscava as informações na época, né? Eram as imagens que a gente via pela TV. E, de lá para cá, o Brasil teve muitas outras enchentes com dimensões catastróficas. Claro, lembrando que, provavelmente aí na sua região, enchentes aqui e acolá sempre houveram. Esse é um velho problema recorrente no Brasil. Mas agora, ultimamente, as coisas estão cada vez piores, porque tem a ver, obviamente, com planejamento urbano, tem a ver com a ocupação desordenada da cidade, com o avanço do perímetro urbano em áreas rurais, com o assoreamento dos cursos d'água, com canalização de rios, canalizações essas extremamente estreitas. Tudo isso contribui só para um problema que já havia no Brasil, em diferentes regiões, se agravar. O que a gente vai vendo é o quê? Em São Paulo, Rio, Minas, deslizamento de encostas, morros que vêm abaixo. No passado recente nós vimos aí enchentes em Vitória. Nós vimos lá aquele caso na Ilha Grande, né? Aquela tragédia naquele ano novo de 2009 para 2010, que depois, quando vai ver, houve uma alteração do curso d'água para efeitos turísticos. Enfim, você tem aí intervenções capitalistas, intervenções humanas, visando, obviamente, realizações capitalistas de diferentes ordens, de diferentes naturezas. Evidentemente, as camadas mais atingidas sempre são as camadas mais pobres. Ou seja, é ali onde o poder público não chega, é ali onde se acumula o lixo, é ali onde você tem o acúmulo de plásticos que são extremamente impermeáveis, propensos aí para as enchentes. Então, são problemas os quais decorrentes dessa lógica capitalista cotidiana de vida. E a vida ali nos morros é a vida do verdadeiro desespero, daquele que tem as condições econômicas mais precárias, que acaba ali se encostando, criando a sua habitação precária ali nos morros, sempre sujeitos, portanto, aos deslizamentos, os quais a gente vem constantemente, ano após ano, vendo. É engraçado que parece que quando, a cada ano, vem o ano novo, logo depois, em janeiro, já vem aí com as chuvas que não são mais de março, não são mais as águas de março, são as águas que já começam em dezembro. Vide aí o que aconteceu no final do ano, na Bahia e também, por extensão, em Minas Gerais. Mas agora, esse ano, nós temos aí um ano eleitoral. E, claro, a própria assessoria do Bolsonaro o alertou que não dá para tratar a situação como foi tratado como o caso da Bahia em dezembro, com indiferença total. Então, ao saber de toda essa situação de Petrópolis, ele que estava lá ainda na Europa, quando chega aqui, assessorado pela sua assessoria, né? Pleonasmo, né? Um pleonasmo aqui, pega um helicóptero, sobrevoa a região, e claro, ao sobrevoar a região, você tem ali, mais parece uma zona de guerra, né?
E quando ele desce do helicóptero, Bolsonaro volta a ser aquele Bolsonaro que a gente sempre conheceu e conhece. Ou seja, é aquele que solta a sua verborragia. Ou seja, primeiro falou que ninguém previu aquilo, ou seja, portanto, já é negando aí o papel dos meteorologistas, que isso é imprevisível assim mesmo, né? Ou seja, não tem como prever nada disso, porque é uma catástrofe natural, e mesmo se tivesse feito tudo certinho na visão dele, isso aconteceria de qualquer maneira, portanto é o fatalismo. Aliás, o fatalismo tem tudo a ver com a extrema-direita, tem a ver com o mundo irracionalista que nós vivemos, né? Portanto, sempre as explicações fatalistas beneficiam a própria classe dominante, porque coloca que as coisas são inevitáveis, não dá para sair disso de jeito nenhum. E na filosofia, no caso do Brasil, nós temos aqui um Pondé que cotidianamente é o fatalista, é o cara que defende que a vida nunca pode melhorar, né? E, obviamente, quando eu estou fazendo esse vídeo aqui, até então o número de mortes está em 171, né? Por sinal, o número 171 tem tudo a ver com o Bolsonaro. O Bolsonaro é o próprio 171, é o cara das mentiras deslavadas, é o cara da enganação, é o cara que, obviamente, joga gasolina na fogueira. Portanto, é aquele que contribui e muito para essa situação de desespero, que é anterior ao seu governo, mas com o seu governo simplesmente se potencializa. Portanto, aqui na questão da habitação, vejam que a gente tem que considerar que sempre a habitação passa a ser, para o trabalhador, uma espécie de porto seguro. Ou seja, depois de um longo dia de jornada de trabalho, de jornada extenuante, de uma população que 70% dela trabalha o dia e ganha aquele dia para só comer naquele dia, ou seja, muito diferente daquilo que o Bolsonaro falou, né? Outra pérola que ele falou, o pessoal não tem uma visão de futuro. Como é que vai ter futuro? As pessoas ganham para comer no dia, aqueles que conseguem, e isso já são 70% da população. Portanto, a habitação dele se restringiu ao quê? Lembre-se, ao projeto a Casa Verde Amarela, né? Que é um fiasco, que é para substituir aí o Minha Casa Minha Vida, que, claro, temos críticas, a crítica é sempre presente, né? Como diria o Marx, tem que duvidar de tudo, mas, quer queira, quer não queira, o que tínhamos aí com o Minha Casa Minha Vida era um projeto ainda assistencialista para dar o mínimo de segurança às famílias. Simplesmente o que vem, portanto, depois, com Bolsonaro, piora. Ou seja, portanto, nós temos um projeto o qual é o contrário, né? Se ele fala em visão de futuro, lembre-se que quando ele assume o governo, ele quer a volta ao passado. E a volta do passado é o quê? Na prática, é a sua política, a sua vida anarcocapitalista, ou seja, o ultraliberalismo, ou seja, o deixar e fazer, o laissez-faire, o laissez-passer, ou seja, o deixar e fazer, deixar e passar, levado às últimas consequências, ou seja, não ter nenhum tipo de intervenção do poder público, deixa as coisas se virarem, deixa a iniciativa privada agir a seu bel prazer. E acaba sendo o quê? As políticas que são feitas, todas elas são feitas para a iniciativa privada, os financiamentos, a liberação de verbas para financiamento de casa própria acabam sendo com juros exorbitantes, portanto, somente acoplando aí os financiamentos mais caros, portanto, aqueles que são os mais abastados que podem ir para essa direção. Portanto, o que temos aqui é exatamente o oposto. E eu queria aqui, nesse final de vídeo, lembrar para vocês uma música que esse ano está completando 70 anos, que é a Barracão de Zinco, né? E todos nós, praticamente todos nós, não estávamos vivos quando ela foi composta, mas diz muito do nosso cotidiano. E aqui mostro para vocês um trecho de uma coluna do Vinícius Freire Torres, escrita no dia 17 de janeiro, que expressa bem esse espírito do Barracão de Zinco. A música Barracão faz 70 anos neste 2022.
Talvez apenas os mais velhos se lembrem. Cantava o barracão pendurado no morro, pedindo socorro à cidade a teus pés. Barracão de zinco, pobretão, infeliz. Foi composta por um oficial do exército e pracinha, Luiz Antônio com Oldemar Magalhães. O barracão não é mais de zinco. Nas favelas mais novas de São Paulo é de madeira. Em geral, é de alvenaria sem reboco, periclitante sobre fundação ruim ou nenhuma. Muitas vezes, à beira de um talude instável, de um córrego imundo ou de uma represa de água em tese potável. Mas há bairros regularizados de casas melhorzinhas à beira do precipício. Há barraquinhas também. Muitos deserdados da vida decente moram agora em tenas de camping, vários nas ruas próximas à Avenida São Paulo, que é um limite de um conjunto de bairros muito ricos chamados de jardins. É o cortiço na calçada. Os barracões pobretões são diversos, pois, de comum, têm o risco de morte. Enfim, Petrópolis, Blumenau, Vitória, vários outros lugares do Brasil, talvez aí a sua cidade, com certeza a sua cidade, é difícil você encontrar um local o qual você não passe por enchentes, a não ser que você seja uma região de secas, mas mesmo as regiões de secas, quando chove muito agora, porque temos que acrescentar aqui as mudanças climáticas advindas em função aí da intervenção humana capitalista. Portanto, a luta anticapitalista ela é fundamental. Se no começo eu falava que esses problemas existiam aqui no Brasil antes mesmo do Bolsonaro, Bolsonaro os potencializa. Os potencializa como? Ao destruir, ao combater o ICMBio, o IBAMA, a promover aí o fogo nas florestas, o desmatamento, a política dos grileiros e madeireiros. Portanto, simplesmente Bolsonaro na verdade, o nosso exterminador do presente. E, obviamente, o primeiro passo, e serão centenas de passos para reverter essa situação, é botar essa figura para fora da presidência, para fora do poder desse país. Enquanto houver capitalismo, teremos estes tipos de tragédias, que agora não são só na periferia do mundo capitalista, é no mundo todo. Portanto, continuamos aqui na nossa batalha contra o capitalismo. Nada mais chato dizer o que todo mundo já deveria saber, mas aqui, enquanto professor, a gente continua com esse tipo de trabalho pedagógico. Então é isso, dê o joinha, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e a gente se vê aí no próximo vídeo.